Com muita alegria, nós estamos retornando. Como o pastor disse, tivemos uma semana muito triste, muito difícil, mas cremos que o Senhor, Ele é poderoso para nos fortalecer e para nós perseverarmos naquilo que Ele tem para nós. Amém? E o Senhor colocou essa palavra no meu coração, justamente sobre isso, sobre perseverança. A pastora começou aqui falando sobre projetos, Gostamos de fazer projetos no início do ano. E eu creio que muitos de vocês, Deus já colocou uma palavra no coração, você já tem algo queimando no seu coração. Mas em todas essas coisas nós temos que aprender a perseverar. Amém? Para ver o cumprimento do propósito de Deus nas nossas vidas. Queria que você baixasse a sua cabeça. Vamos orar. Deus, em nome de Jesus, nós queremos te louvar, porque nós estamos diante da tua presença. Te louvamos, ó Deus, pela tua grandeza, pela tua bondade, porque o Senhor é bom todo o tempo. Senhor, que a tua presença venha, ó Deus, inundar as nossas vidas, venha ministrar nos nossos corações. Nós oramos em nome de Jesus, para que a tua palavra seja desvendada aos nossos olhos nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Abra sua Bíblia, lá em Josué, livro de Josué 14, versículo 6. Chegaram os filhos de Judá a Josué em Gilgal, e Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: Tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, a respeito de mim e ti. Tinha eu 40 anos, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cades Barneia para espiar a terra. E eu lhe relatei como sentia no coração. Mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor, meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou, dizendo: Certamente a terra em que puseste o pé será tua e de teus filhos, em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor, meu Deus. Eis agora, o Senhor me conservou em vida, como prometeu. 45 anos desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando em Israel ainda no deserto. E já agora sou de 85 anos. Estou forte ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia, tal ainda agora para o combate, tanto para sair a ele como para voltar. Amém, irmãos? Esse nosso irmão Calebe. E nós vamos aprender lições importantes com ele hoje. Porque nós precisamos andar debaixo desses princípios para aprendermos a perseverar e viver no propósito de Deus para nós. Amém? Então, nós estamos começando um ano. E eu creio que todos estão sendo desafiados a algo. Eu mesmo estou sendo desafiada, a avançar, a sair da minha zona de conforto, Todos nós vamos sair da nossa zona de conforto, porque nós vamos multiplicar o prédio, porque aqui está muito confortável, não é? Tá bom, as redinhas, tá aqui reunindo na célula, vamos dar chacoalhada. Então isso nos desafia. E eu confesso que eu fico muito empolgada diante dos desafios. Fico às vezes assustada, mas empolgada, Mas esses desafios, ele nos leva a crescer. Então, para responder a estes desafios, nós precisamos manter o nosso coração incendiado pelo Espírito Santo. Mas como é que nós vamos ter o coração incendiado? É uma coisa, mas manter esse coração incendiado, Nós vamos aprender aqui com essa pessoa, com Calebe, que ele é um exemplo, sim, que ele teve o coração dele incendiado só por 40 anos, andando no deserto, para ver o cumprimento da promessa de Deus na sua vida. E nós vamos aprender com ele. Quem foi Calebe? Bem,
Caleb foi um dos 12 espias de Israel, quando eles pararam lá em Cádiz Barneia para espiar a terra de Canaã. Ele foi juntamente com Josué, foram 12 espias. Só que lá, quando eles entraram na terra de Canaã, eles viram lá os gigantes, viram as dificuldades. E o povo, quando voltou, os 10 daqueles 12, com exceção de Josué e Caleb, deram um relatório, diz que vamos morrer nessa terra, que essa terra só tem inimigo, e maldisseram a terra. Somente Josué e Caleb falaram bem da terra, creram na promessa, Eu já ministrei sobre isso aqui. Somente eles creram na promessa. E por causa disso, eles terminaram a peregrinação no deserto. E nesse ponto aqui, Josué, até então aqui, ele era discípulo de Moisés, mas depois que Moisés morreu, ele assumiu a liderança do povo de Israel. E Caleb estava com ele. E ali terminou, eles já atravessaram, já estavam em Canaã. E nesse tempo aqui, Caleb chegou para Josué lembrando da promessa que foi feita a ele, de tomar posse da terra, porque já estava na hora dele tomar posse da terra. Então Caleb foi alguém que viu a promessa, ele viu a terra com os próprios olhos, e mesmo com toda dificuldade de conquistar, com aqueles inimigos, com tudo que foi relatado ali, que não era mentira o que eles falaram, só que em meio a todos aqueles inimigos e dificuldades, ele creu em Deus. Ele creu e falou assim: essa terra vai ser minha. Mas tem gigante, mas essa terra vai ser minha. Mas ao tanto de inimigo, mas essa terra vai ser minha, porque o Senhor falou. Então ele creu em meio a todas as dificuldades. Mas não foi só isso, não foi só crer. Além de crer, ele teve que esperar 40 anos até ver o cumprimento da promessa. Abra sua Bíblia aí, Números 14, 34 e 35. Abre lá. Foi quando ele recebeu. Então, segundo o número dos dias em que espiaste a terra, 40 dias, cada dia representando um ano, levarei sobre vós as vossas iniquidades, 40 anos, e tereis experiência do meu desagrado. Eu, Senhor, falei, assim farei a toda a congregação que se levantou contra mim neste deserto, se consumirão e ali falecerão. Então, por que ele não entrou na terra? Porque o povo falou mal da terra, e aquele povo foram todos consumidos no deserto por 40 anos. Então, Caleb é um exemplo de alguém, ele aprendeu a perseverar nas promessas de Deus. Ele tinha a promessa da sua herança, mas entre a promessa e o cumprimento dessa promessa, ele precisou permanecer. Talvez você esteja nessa condição. Há uma promessa, há uma palavra liberada na sua vida, mas ainda ela não se realizou. Então, essa exortação é para você permanecer firme, porque aquele que prometeu é fiel. Amém? Se você ainda não viu o cumprimento da promessa, permaneça firme, porque se ele prometeu, ele fará. Então esse era o espírito de Caleb. Então mesmo depois de andar 40 anos no deserto, ele se levantou, quando ele falou com Josué, com o mesmo espírito de ousadia, para tomar posse naquela terra, que foi prometida por Deus. Lá em Números 14, versículo 24, quando, voltando, quando Deus falou a respeito daqueles espias, ele falou assim: porém, o meu servo Caleb, visto que nele houve o quê? Um outro espírito, perseverou em seguir-me, eu farei entrar na terra que espiou, e a sua descendência a possuirá. Essa foi a palavra de Deus. Essa é a promessa de Deus aqui na vida de Caleb. Então Deus viu em Caleb um espírito diferente. Que espírito será esse? Um espírito de ousadia, um espírito de perseverança.
Então, Caleb, ele possui essa capacidade de perseverar diante de situações difíceis, enquanto os outros desesperaram. Olha o que ele falou lá, no versículo, Josué 14, versículo 7. Mas os meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. O nome Caleb quer dizer violento, mas não violento no sentido de violência, mas no sentido de ousadia, de coragem, de determinação. Ele mesmo declara que eu perseverei. Perseverar aqui, nesse sentido, fala estar cheio. Eu permaneci firme. Caleb perseverou porque ele estava cheio de fé. Ele estava cheio de coragem para lutar. A palavra perseverança é falada muitas vezes na Bíblia. E ela representa uma ação contínua, que exige uma decisão de permanecer, de continuar. Um outro sentido no original grego, perseverar quer dizer preservar. Preservar, quando você fala preservar algo, você pensa em guardar, para evitar que aquilo tenha algum tipo de dano, sofra algum tipo de dano. Então, Caleb aqui preservou a sua fé, preservou algo de uma maneira tão firme que o manteve 40 anos com os olhos na promessa. E aquilo que ele preservou, nós vamos falar aqui, eu vou falar de 3 coisas que ele preservou, que nós devemos preservar também, para ver o cumprimento da promessa de Deus nas nossas vidas. Primeira coisa, preserve a visão. Josué 14, 7, diz assim, quando ele fala, tinha eu 40 anos, quando Moisés, servos do Senhor, me enviou de Cades Barneia para espiar a terra, e eu lhe relatei como sentia no coração. Caleb, ele viu a terra com os próprios olhos, então ele tinha uma visão clara da promessa de Deus para a sua vida. Até então, ele era como todo o povo de Israel. O povo de Israel estava lá no Egito, mas eles sabiam, tinha uma palavra, uma promessa, que Deus ia tirar eles de lá e que ia levar eles para uma terra onde mana leite e mel. Então esse era o sonho de todo hebreu. Ele já tinha isso, estava contando os dias, quando é que isso ia acontecer. E Caleb teve o privilégio de ver essa terra com os próprios olhos. Antes ele só ouvia falar, mas nesse momento, lá em Cades Barneia, quando ele foi enviado, ele viu, seus olhos foram abertos para a promessa de Deus. O que é a visão? A visão é o conhecimento do propósito de Deus para nós. Naqueles dias, o propósito de Deus para o seu povo Israel era ser conhecido através deles. Era que Israel mantivesse o testemunho de Deus, para fazer o seu nome conhecido entre as nações, não somente por Moisés, não somente por uma pessoa, mas todo o povo fosse expressão dele mesmo na terra. Hoje o propósito de Deus não mudou, ele também quer ser conhecido, mas o instrumento disso hoje é a igreja. Então não é só o pastor, não é só o líder, não é só o discipulador. Deus quer ser conhecido através do seu povo. Amém? Deus quer, quando nós falamos que nós somos discípulos de Jesus, é justamente para isso. Não é para você ter um crachá, sou discípulo de Jesus. É para você ser conhecido como discípulo de Jesus. Lá em Isaías 61, quando o Senhor fala, daquele que tem o Espírito do Senhor, diz assim: todos os reconhecerão como família bendita do Senhor. Então esse é o propósito de Deus, ser reconhecido. Então nós preservamos essa visão quando nós mantemos uma visão correta do propósito de Deus e quando nós influenciamos outros com essa visão. Olha que interessante aqui. Quem entrou na terra foram os de 20 anos para baixo. Foram as crianças e os adolescentes. Olha só, todos os de 20 anos para cima morreram no deserto. E todos eles viram a terra.
Agora, nós podemos influenciar de uma maneira positiva ou negativa, que nós falamos de influenciar com a visão. Por que que Deus permitiu esses 40 anos para que todo esse povo perecesse no deserto? Para não contaminar essa geração que ia entrar na terra. Para não trazer uma visão errada, daquilo que o Senhor queria. Então, nós precisamos ter uma visão correta. Então, preservar a visão é ver como Deus vê. Como é que Deus via a posse da terra? Deus já via como um fato consumado. E Caleb, ele decidiu enxergar assim também. Por isso ele guardou a visão no seu coração. Ele não ficava olhando para trás com aquela visão saudosista. Naquela época era tão bom. Com aquele irmão, com aquela irmã, quando era daquela célula. Era tão bom. Às vezes eu vejo foto, dos irmãos que põem no Facebook algumas fotos antigas. Teve um irmão de Goiânia que pôs uma foto. Se o pastor liberar, eu ponho essa foto. Pastor com cabelo, Olha o tempo que faz isso, Eu estava lá nos jovens, solteiro, cabelo, irmãos, muito cabelo. Então eles ficam, nossa, mas que tempo bom. Amém pelos tempos bons. Mas o Senhor tem coisas maiores para nós, amém? À nossa frente nós temos que manter os olhos nisso. Então ele decidiu olhar para frente, com a expectativa de algo que ele iria conquistar. A segunda coisa disso aqui, a visão influencia os outros. Então, igual eu falei, uma visão, ela tem o poder de ser transferida, seja essa visão correta ou não. Por isso que Deus providenciou que todos aqueles líderes incrédulos fossem consumidos, para que não contaminasse a próxima geração com a sua incredulidade. Caleb, eu fico imaginando, Caleb já era um senhor. Eu penso que todas as vezes que ele falava da terra, ele falava com entusiasmo. Aí vinha as crianças, vinham os adolescentes. Quem você foi lá na terra? Como é que é lá na terra? Aí ele contava. Já viu aqueles vovôs que sentam aqui, que tanto de neto em volta, Penso que Caleb era assim, E falava, nossa, a terra é boa, nós vamos entrar lá um dia, eu também vou estar lá, vocês também vão. Então, com entusiasmo. Já pensou aqueles outros líderes, incrédulos? Eles iam contaminar essa geração com a incredulidade. Por isso, os líderes de adolescentes, líderes de crianças, tem que ser como Caleb. Tem que contar as maravilhas de Deus e despertar essa nova geração para realizar grandes coisas para Deus. Amém? Nós vamos ministrar, irmãos, aqui pegar um gancho, Nós vamos começar a ministrar para as crianças a visão dos vencedores. Nesse ano de 2018, eu estou super empolgada. Nós vamos falar sobre o arrebatamento e a volta de Jesus. Olha que maravilhoso. Elas vão conhecer o princípio dos vencedores. Então, nós precisamos abrir os olhos dessa geração para elas desejarem, ter expectativa como Caleb tinha de entrar na terra e de viver as promessas de Deus. Nós precisamos despertar aquelas pessoas que o Senhor colocou conosco, despertá-las a sonhar como Ele sonhava nesses 40 anos, amém? Então ele preservou essa visão no seu coração. A visão que ele teve da terra, ele preservou firme no seu coração. Outra questão aqui que ele preservou a sua fé. Caleb preservou a sua fé. Por quê? Porque ele andou 40 anos no deserto. Ele viu muitas situações difíceis, com certeza, no deserto, nesses 40 anos. Mas eu acho que ali no começo, quando ele soube que ia peregrinar, ele não imaginaria o que seria andar 40 anos no deserto. Quem aqui está na casa dos 40? Deixa eu ver. Só eu? Levanta a mão, irmãos. Nossa ala de cá. Tá bom. Quem está na casa dos 30? Aí, tá vendo? Nem era sua ideia. Ele andou mais do que você tem hoje de idade. É uma vida. Ele andou ali no deserto. Perseverar 40 anos no deserto.
exige fé, não é, irmãos? E Caleb foi alguém que preservou a sua fé. Você sabe quando? Quando nós nascemos de novo, nós aprendemos, recebemos uma medida de fé, mas acaba que nós aprendemos a andar na fé dos outros, né? A gente precisa do líder, não é? Dali do consolidador, nos ajuda a orar, e acaba que o novo convertido, ele fica ali apoiando na fé do outro. Mas com o passar do tempo, nós precisamos aprender a caminhar com a própria fé. Caleb, ele não poderia ficar andando 40 anos no deserto só sustentado com a fé de Moisés. Ele precisava desenvolver a sua própria fé. Então, muitas vezes, você não viu o cumprimento da promessa ainda, porque o Senhor está te ensinando a você desenvolver a sua própria fé. Às vezes, até então, você tem andado na fé do líder. Ora aí, ora por mim, né? Para eu arrumar um emprego, uma situação difícil. Amém. Né? A célula, ela ajuda a fortalecer a nossa fé. Né? Nós temos uma matéria no cursão, né? Os alimentos inimigos da fé. E isso nos ajuda a fortalecer a fé. Mas nós precisamos desenvolver a nossa fé. A nossa fé, ela tem o poder de crescer. Então, precisamos aprender a desenvolver a nossa fé. Então, Deus começa a nos ensinar com lições, situações pequenas. E quando nós vencemos essas situações pequenas, o Senhor vai permitindo situações maiores. Na verdade, o objetivo de Deus sempre foi a situação maior. Mas como a gente ainda não sabia como lidar, Ele vai nos ensinando em situações pequenas, para quando tiver crises maiores ou desafios maiores, a sua fé já está, né, no tamanho necessário para aquele momento. Então, em todo tempo, o Senhor está te ensinando. Agora, em que Caleb se apegou para preservar a sua fé por 40 anos? Caleb se apegou à palavra de Deus. Então, preservar a fé, fala assim, preservar a fé é manter o coração cheio da palavra de Deus. Então, isso é um princípio. O seu coração, ele é um reservatório. Que você guarda a palavra, para que em tempos de sequidão, né, você tenha como se manter firme. Né, nós viajamos, fomos de carro passamos pela Nordeste, nós somos no litoral, Aracaju. E a gente vai andando, quando a gente anda pela Bahia, a gente vê as casas, né, com os reservatórios da água da chuva. Né? Porque em tempo de seca dá até dó, os rios, né, secos assim, o leito dos rios, você vê, então tem aqueles grandes reservatórios, né, a gente vê que captam a água da chuva, né, para que no tempo de sequidão ali não chove, não tem água encanada, mas eles são supridos com a palavra de Deus. O seu coração é a mesma coisa. Você precisa encher da palavra para você se manter firme no dia mau, você se manter firme no tempo da sequidão, no tempo em que você não vê o recurso natural. Você olha para o natural, está difícil, mas a palavra está pulsando no seu coração e ela te mantém firme no propósito. Então, antes de todas as coisas, Deus sempre nos dá uma palavra. Eu sempre ensino as irmãs quando vão fazer encontro. E quando nós vamos fazer encontro, primeira coisa, quando tem algumas irmãs que estão à frente, Senhor, você tem que ter uma palavra no seu coração. Qual a palavra que Deus te deu? Né? Não é algo extraordinário, mas é a palavra que vai te manter firme, que vai ser aquela palavra que vai dirigir todo aquele encontro. Que às vezes, se tiver uma situação, né, de uma criança ali, né, indiferente, ou se vocês começam a reunião, você vê ali, né, você pensa, nossa, como é que eu vou fazer? Olha para aquela palavra, que ela vai se cumprir. Então, tudo em nós se inicia com a palavra. Você não deveria começar um ano sem uma palavra de Deus no seu coração. Aquela palavra que vai, né, pode acontecer tudo, como diz a Bíblia, passa os céus e a terra, mas a palavra permanece. Ela vai estar ali, você vai perceber o rumo, ela que vai te dar força, que vai te dar, né, ali a direção.
Lá no Salmo 119, 105, a palavra de Deus diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então é ela que nos dá a direção. Então, quando nós temos o hábito de confessar a palavra, confessar é falar. Quando nós confessamos a palavra com fé, essa palavra tem um poder espiritual muito grande de te fortalecer e te renovar. Caleb, ali, quando ele estava conversando com Josué, ele falou a palavra que estava no coração. Quando Deus falou assim: olha, essa terra certamente vai ser sua, Caleb. Ele ficou com aquilo no coração: certamente essa terra vai ser minha. Eu penso que naqueles 40 anos ele ficou com essa palavra: essa terra vai ser minha. E guardando essa palavra, ele se apegou para preservar a sua fé. Não basta apenas você ficar falando uma palavra, você pegar um versículo, né, e ficar falando. Não é isso. Você precisa crer, porque essa palavra só vai ter poder se você crer. E essa fé vai manter os seus olhos na promessa de Deus. Nossa parte é crer, e a parte de Deus é realizar. Tem uma frase que diz: vamos fazer o possível e deixar a Deus o que é impossível, e confiar a Deus o impossível. Então Caleb creu na palavra de Deus: certamente a terra que puseste o pé será tua. Essa foi a palavra de Deus. Durante anos, tudo que Caleb tinha era somente essa palavra. Sabe, irmãos, é muito fácil, né? Às vezes nem é tão fácil você crer numa palavra que foi liberada para você há uma semana, há um mês, até mesmo há um ano. Mas você continuar crendo por 40 anos, realmente você tem que aprender a perseverar a sua fé, né? A preservar a sua fé. E durante todo esse tempo, o relatório de Caleb não mudou. Ele falou a mesma coisa. Então, à medida que ele declarava, à medida que ele testemunhava da promessa, isso ia fortalecendo a sua fé. Sabe, nós não podemos fazer com que uma palavra se cumpra, mas nós podemos nos apegar à promessa com fé. Podemos apegar à fé, porque Deus se agrada quando oramos e declaramos as promessas dele para nós. Isso quer dizer que nós cremos. Eu não estou vendo ainda, mas eu creio que meu Deus é fiel e Ele vai cumprir as promessas dele na minha vida. Irmãos, quantas promessas Deus tem para essa igreja? Quantas promessas Deus tem? Eu fico assim sondando o ambiente, né? Alguns anos, algumas palavras que foram liberadas, a gente tem visto o cumprimento delas, né? No nosso meio. Então, assim, como eu me alegro, porque o nosso Deus é fiel e foi Ele que liberou a palavra. Então, quando nós confiamos nas promessas, mostra que nós não estamos nos apegando a um ideal pessoal, mas naquilo que Ele disse. Preservar a fé também é persistir na direção de Deus. Tem muitas pessoas que persistem no erro, persistem no engano, persiste às vezes numa vontade obstinada, né, naquilo que distancia você da bênção de Deus. Caleb persistiu em seguir o Senhor, pois ele mantinha sua confiança nas promessas de Deus. Com certeza nesses 40 anos a sua fé foi criticada. E aí, Calebão? E aí, certeza? Você acha que você ainda vai para essa terra? Aqui que aí, passou uns 20 anos já. Não, você para de ficar contando essas histórias aí. Você vai continuar crendo aí nessa historinha da carochinha aí, da terra prometida? Você acha que ele não foi criticado na sua fé? Com certeza. Mas ele permaneceu firme, né? Não acontece isso quando a gente está esperando algo, né? Quando o tempo depõe contra a nossa fé. É nessa hora que você precisa continuar crendo. Sabe, irmãos, muitas pessoas desistem fácil das coisas. Desistem de relacionamentos, desistem de líderes, desistem de pessoas difíceis, desistem dos seus alvos, né? E por isso nunca adquirem uma fé consistente e não aprendem a perseverar em nada. Né, para perseverar a fé, preservar a fé, você tem que manter o rumo e não se desviar dele. Isso fala de constância e isso exige disciplina.
né? Mas o que a gente mais vê, às vezes, é a inconstância. Então, pessoas que começam e não terminam. Começa a ler um livro e não termina. Começa um plano de leitura bíblica e não termina. Né? Começa na academia e não termina, né, Ana Nery? Mas eu vou, viu? Segunda-feira eu estou lá. Aí começou o ano. Então, sabe, começo do ano é o ano das promessas da dieta, né? Se abre o Facebook, tem 1 milhão, né? Sim, projeto fitness, né? Então, né, perseverar. Então, existe disciplina. Caleb é um exemplo de alguém que perseverou, preservou a sua fé durante muitos anos. E olha que durante esse tempo ele não viu nada. Ele só tinha a palavra no seu coração. Lá em Isaías 55, versículo 9, um versículo conhecido, diz que os pensamentos do Senhor são o que? Mais altos do que os nossos pensamentos. O que quer dizer isso? Deus vê além do nosso tempo. Ele vê o futuro, Ele vê os frutos, Ele vê as gerações, né? Então, quando nós passamos a enxergar como Deus vê, os nossos planos são alterados. Porque você começa a ver tudo na ótica de Deus. Você começa a se alinhar dentro daquilo que o Senhor determinou. A se alinhar à palavra de Deus. E quando os nossos planos são alterados, nossos olhos são abertos. E nós passamos a ver o que nós não víamos antes. Irmãos, é nessa hora que nós rendemos ao Senhor completamente. Então é muito importante você buscar o Senhor, né? E começar a orar para ver o que Ele vê, né? Para que você permaneça persistindo na direção de Deus. E a terceira e a última coisa que Caleb preservou foi o vigor. E olha que isso foi sobrenatural. Lá em Josué 14, versículo 10. Ele falando com Josué: eis agora, o Senhor me conservou em vida como prometeu. 45 anos há, desde que o Senhor falou essa palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E já agora sou de 85 anos. Quem tem 85 anos aqui? Ninguém ainda, né? Pois é, Caleb tinha 85 anos e olha como é que eram 85 anos nele, Ana Nery. Olha aqui, Ana Nery vai ser 10 também, ó. Estou forte ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou, com 40 anos. Qual era a minha força naquele dia? Tal ainda agora para o combate. Eita, tanto para sair a ele como para voltar. Então, preservar a visão nos mantém na direção. Preservar a fé nos dá confiança para prosseguir. Mas preservar o vigor é essencial, porque nós não sabemos quando essas promessas vão se cumprir na nossa vida. E olha que a Bíblia faz questão de descrever o vigor de Caleb. Então era algo sobrenatural, tanto físico como espiritual, mesmo aos 85 anos. Olha, a Bíblia diz que Caleb tinha um outro espírito. Ele tinha um espírito profético. Sabe o que é um espírito profético? É um espírito que olha para o Senhor, que olha para frente, não olha para trás, não olha para o tempo que passou, né? Não olha para as suas debilidades. Se ele for, né, começar a enumerar, estou com 85 anos, o que uma pessoa de 85 anos tem? Dor nas costas, dor aqui, dor ali, dor acolá, né? Nem levantava da cama. Não, vou fazer assim, Josué, né? Tá certo, eu creio, né? Mas deixa para os meus netos, porque agora não estou podendo muita coisa, estou com 85 anos, já acabei em galinha, né? Se não, Caleb não se posicionou assim, posicionou como alguém com vigor, né? O Senhor diz lá em Isaías 40 que Ele renova as forças àquele que não tem nenhum vigor. Não é uma força natural, é uma força espiritual. Deus quer que aquilo que Ele libera no nosso espírito venha assim se externar e fortalecer o nosso vigor. Amém?
Então, enquanto Caleb preservava a visão e a fé, Deus preservava o seu vigor. Então, a atitude interior dele refletia o seu interior. Falava com 85 anos, estou firme, né? Tal é a minha força. Bem, mas o que rouba o nosso vigor? Quero falar aqui de 3 coisas que roubam o nosso vigor. 3 categorias de coisas que roubam o nosso vigor. Lá em Efésios, capítulo 6, versículo 16, fala dos dardos inflamados do maligno. Dardos inflamados, 16, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar os dardos inflamados do maligno. São setas malignas que vêm para nos abater. Esses ataques malignos têm o poder de roubar o nosso vigor espiritual e o nosso vigor físico. Porque sem vigor físico e espiritual, você perde a fé nas promessas de Deus. Você perde a confiança. Você perde aquela firmeza. Então é importante aprender a identificar e a segui-los. Vou falar 3 categorias aqui de dardos inflamados. O primeiro são ressentimentos. Ressentimento, como a gente tem falado muito aqui, né, o pastor tem pregado, né, os pastores têm falado, é uma expressão de justiça própria. Então, se alguém é cheio de justiça própria, né, todas as outras pessoas são culpadas de alguma coisa. Então, às vezes a pessoa não acha que ela foi tratada merecidamente, não foi reconhecida merecidamente, e porque ela está assim é culpa do líder que não visita, o discipulador não está nem aí, o pastor fez assim para mim, o irmão que não me ajuda, sempre outro é culpado. Né? Você não. Aí você fica emburrado, bicudo, né, com os irmãos. Caleb, ele podia culpar, vamos colocar aqui, se ele fosse assim, ele podia culpar os outros. Aí, eu criei, mas por causa desses 10 nhanha aqui, eu não vou entrar, seus incrédulos. Tá vendo? Vocês atrapalharam a minha vida. Culpa de vocês que eu não vou pegar a minha bênção. Senhor, aí não é nem culpa minha. Eu criei. Agora, por causa desse infeliz incrédulo que vai morrer no deserto, eu não vou entrar na terra. Não, Senhor, o Senhor está sendo injusto. Eu podia culpar até Deus. Ele podia culpar os outros, ficar 40 anos remoendo. Nossa, eu podia estar na terra, eu podia estar lá no leite e no mel, eu estou aqui andando nesse deserto todo dia. Pensou, 40 anos uma pessoa falando a mesma, remoendo a mesma coisa? Terrível, né? Mas é muito comum. Muito comum a gente ver pessoas assim. Você vai conversar com a pessoa, você sai até assim, né? Porque a primeira coisa que vê é só ressentimento, só palavras, né, negativas, pesadas. Não, então isso atrapalha você, né? Rouba o seu vigor espiritual. E isso, olha, eu vou falar, só faz você andar em círculos, não faz você avançar. Ressentimento rouba a saúde do corpo. Já viu pessoas que não perdoam, elas até adoecem. Até adoecem. Porque fica preso em algo, fica preso a alguém, né, aquilo constantemente. Né, culpar os outros não produz mudanças e não glorifica a Deus. A palavra de Deus fala lá em João 15 que o que glorifica a Deus são os nossos frutos. Amém? Então vamos avançar e vamos frutificar e glorificar o nome do Senhor. A segunda coisa é o conformismo. Conformismo é um dardo inflamado muito comum no nosso meio. Caleb podia ficar conformado e viver no deserto. Já que eu andei 85 anos, né, então tá bom, né, já sei que, né, Deus põe no meu coração, deixa, né, meus netos, meus descendentes entrar na terra, né, não vou arriscar mais não, na guerra não vai dar não, na guerra você pode me deixar ali nos irmãos jubilados, né, põe ali uma ala do jubilado, né, dos irmãos ali, os idosos, né, a melhor idade, maior idade, né, o nome que for, me deixa ali porque eu não tenho mais vigor, não. Ele poderia se conformar com a situação, mas ele não se conformou. Ele se recusou a se conformar com aquela condição e manteve a sua confiança firme nas promessas de Deus. Irmãos, ter esse vigor
sei que nesses tempos aqui as pessoas viviam muito, mas não era comum pessoas com mais de 80 anos ir para a guerra, nem se colocava para alistar pessoas assim. Então, tamanha era o vigor sobrenatural de Deus sobre a vida de Caleb. Ele não se conformou. Sabe que mudanças só acontecem quando nós não nos conformamos, quando nós começamos a nos sentir insatisfeitos com a nossa vida espiritual, quando você começa a sentir insatisfeito, né, com a sua maneira de ser como esposa, como marido, como filho, né? Então, isso vai te trazer uma indignação para você se posicionar e orar e avançar. Então, o conformismo, ele tem esse poder de te afundar, de fazer você parar no tempo, né, e não avançar no propósito de Deus para você. E a terceira coisa aqui, a terceira seta é o medo. É o medo. Medo é a maneira que o nosso inimigo tem de mostrar que ele é maior do que você, né, e que ele vai te derrotar. Então ele quer te mostrar quanto ele é grande, o tanto que você é pequeno. Isso funcionou com os espias, mas não funcionou com Caleb. Caleb, ele não se deixou ser guiado por medo. Não é que Caleb não teve medo de nada, mas ele não deixou o medo vencer ele. Ele olhou para aquilo que é maior do que aqueles inimigos, olhou para o Senhor. Quando o salmista diz: eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O que é? O Senhor é maior do que os montes. Então o nosso socorro é daquele que vem maior. O seu inimigo, o diabo, ele tem o seu poder, ele tem lá o seu tamanho, ele tem lá as suas artimanhas, mas o nosso Senhor, ele é o Todo-Poderoso. Quando Davi chegou para Golias, o que Davi disse? Você vem contra mim com espadas e com lanças. Então, o inimigo, ele tem espadas e lanças, ele tem até o poder de te ferir, sabe? Às vezes com enfermidade, com perdas, como nós tivemos, né, esses últimos meses na nossa igreja. Ele pode te ferir com dificuldades financeiras, ele pode te ferir, mas ele não pode prevalecer. Então você vai falar para ele também, põe na cara dele: só você vem para mim com as suas espadas, com as suas lanças, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, que é maior. Amém? Então, o nosso inimigo, ele pode te ferir, mas ele não pode prevalecer. Caleb, ele olhou para o Senhor. Ele olhou para aquilo que o mantinha acima disso. Então essa confiança no Senhor o mantinha acima do medo. Sabe, irmãos, na guerra espiritual tudo é uma questão de saber quem é que está lutando. É você ou é o Senhor? Porque se for você ainda pode levar a bordoada. Então deixa o Senhor lutar por você, porque Ele já venceu. Amém? Creia na vitória que já foi conquistada para você. É Ele quem faz tudo por nós. As promessas não são algo que nós conquistamos, são algo que nós apropriamos. Elas já foram liberadas. Basta nós crermos e apropriar, porque elas nos foram dadas por Deus. Lá em 1 João 4,8 diz que o amor lança fora o medo. Então saiba de uma coisa: você é amado de Deus, você é a menina dos olhos de Deus. Então isso te coloca numa posição que ninguém pode te atingir. Amém? O inimigo não pode prevalecer contra a sua vida. Diante das dificuldades, né, diante de situações, o nosso Deus é bom o tempo todo. Eu fico vendo às vezes situações, quando entra, né, já aconteceu aqui, quando entra ladrão em casa. Entra ladrão, às vezes não rouba nada na sua casa, não consegue roubar, mas ele deixa um rastro de medo. A pessoa fica, né, trancando as portas, não é? Então o diabo, ele sabe aquilo que rouba te desgasta, fica, né, assustado, apavorado, né? Às vezes um problema de saúde, né? O pastor
né, sentiu mal essa semana, né, a gente ficou sabendo de outro pastor, né, amigo nosso que deu uma isquemia cerebral, depois ficamos sabendo de outro pastor que, né, teve que ir para o médico. Tudo isso é para causar medo, né, sentimos, nossa, são dardos inflamados que roubam o vigor, mas nós temos uma promessa: o que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, caminham e não correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Amém? Que o renovo do Senhor vem sobre a sua vida. Então, com esses dardos inflamados roubam o vigor, mas o bom ânimo renova, preserva o vigor. A Bíblia diz em muitos textos, né? Jesus mesmo diz: tem de bom ânimo, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Caleb era um tipo de líder que tinha um ânimo, um bom ânimo. Então ele inspirava as pessoas a vencer os desafios e a não retroceder. Como ele diz: ei, subamos e possuamos a terra. Os espias lá apavorados, o povo chorando desesperado, e ele lá, uma declaração totalmente louca: para de chorar, povo, subamos, vamos lá, foi o Senhor que nos deu, foi o Senhor que prometeu, vamos possuir a terra. Essas são as palavras, né, de alguém que tem uma atitude, né, de fé, de ânimo. Então fala de ter uma atitude de buscar a Deus. Irmãos, hoje os nossos inimigos são tão reais como os que eram os inimigos de Israel. E assim como Deus usou as batalhas daquelas nações para fortalecer Israel, para treinar Israel, Ele nos treina hoje no meio da pressão, pois toda pressão tem o potencial de nos transformar em guerreiros, em nos fortalecer. Basta você estar com os seus olhos no lugar certo, os seus olhos no Senhor. Amém? O Edmund Hillary foi o primeiro homem que escalou o Monte Everest, o primeiro alpinista, em 1953. Mas ele não conseguiu da primeira vez. Aí ele desceu, né, tentou subir, né, o monte mais alto, né, do mundo. Não conseguiu. Desceu, mas quando ele desceu, ele falou para o Monte Everest assim: eu vou voltar, e eu vou subir, eu vou conquistar, porque você não pode crescer mais, mas eu posso. Você pode dizer isso? Talvez o seu monte não pode crescer mais, mas você pode. Você pode crescer mais. Você pode conquistar os seus inimigos e tomar posse de todas as promessas que o Senhor liberou para você. Basta você ter os seus olhos no lugar certo. Gostaria que você ficasse de pé, equipe de louvor.